E hoje, a minha convidada, ela na verdade dispensa qualquer apresentação. Aliás, vai ser a primeira vez que eu vou estar nesse polo, porque sempre ela que entrevista, né? Porque já é uma pessoa popular de televisão. E para mim é uma honra estar aqui. A minha convidada é a Michele Gianella. Porque eu sou uma prova do Quantec, do seu trabalho, do bem que você me faz, né, para mim, para minha família. Então, eu acho importante a gente compartilhar isso com as pessoas, né? Antes de qualquer coisa, eu quero falar, né, para as pessoas que, assim, você é uma pioneira, uma determinada, uma pessoa, assim, inteligentíssima, esforçada, com carisma único, porque, olha só, uma mulher entre todos esses homens de esporte, entendeu? Fazer o sucesso que você faz na televisão, 24 anos e gerente, quer dizer, é para tirar o chapéu, Michele. O começo não foi muito fácil. Claro que não. Principalmente no esporte. Tua visão da realidade muda a realidade, né? A gente tem que trabalhar muito a nossa vibração, a gente tem que se autoconhecer. Puxa, se eu tô triste, como que eu vou mudar essa sensação de tristeza? Fala com a Bia. Mais um podcast Terapia Vibracional. Bem-vindos a mais um podcast Terapia Vibracional. Gente, eu estou muito, muito feliz. Mas antes, vamos falar do propósito desse podcast, né? O propósito é trazer profissionais, expoentes de diversas áreas para exporem o seu trabalho, para divulgarem as suas ideias, sempre com o objetivo, dando ênfase a todo esse trabalho vibracional, energético que a gente faz, né? E hoje, a minha convidada, ela, na verdade, dispensa qualquer apresentação. Aliás, vai ser a primeira vez que eu vou estar nesse polo, porque sempre ela que entrevista, né? Porque já é uma pessoa popular de televisão e super conhecida, mas antes disso eu vou ler o currículo dela para vocês, tá? Porque é extenso e é bom vocês saberem. Bom, a minha convidada é a Michele Gianella. Formada em jornalismo pela Casper Libero, trabalhou inicialmente como estagiária no jornal Gazeta Meio-Dia com Maria Lídia Flandoli. Posteriormente, foi para o jornal A Gazeta Esportiva e, na sequência, passou a integrar a equipe do programa Mulheres por 2 anos e meio. Começou a fazer reportagens para o programa feminino como estagiária e, ao todo, foram 82 matérias em 1 ano. Ela não é mole, hein, gente? Vai ouvindo. Trabalhou com Ione, Claudete, Cristina Rocha, Clodovil, Márcia Goldschmidt, Antônio Guerreiro e grandes nomes no programa Mulheres. Em 2001, foi para o esporte como apresentadora da Gazeta Esportiva, onde está há quase 24 anos. A pupila de Roberto Avalone e Chico Lang, aprendeu tudo com os mestres do esporte. Em 2012, se formou advogada, tirou a OAB pela Universidade São Judas Tadeu, passou a trabalhar como editora executiva do site Gazeta Esportiva, quando idealizou o projeto de integração do site com a televisão. Em 2019, se tornou a gerente de departamento de esportes, responsável pelos programas Gazeta Esportiva, Mesa Redonda, Troféu Mesa Redonda e São Silvestre. É professora da pós-graduação de jornalismo esportivo da Casper Libero, mãe de 3 filhos, é casada, dedicada em tudo que faz e conhecida por ser apaixonada pelo bairro da Moca. Nesse ano, lhe foi concedida a homenagem de Comendadora da Moca. Também apresenta o podcast Parla Moca, no qual eu fui entrevistada. Gente, estou até sem fôlego, vocês não estão? Nossa, que currículo grande. Então, aí é o seguinte, agora... Vamos lá, olha com quem eu tô, com a estrela da TV, Michele Gianella. Que prazer te entrevistar hoje. O prazer é todo meu. Quando eu assisti já, desde o primeiro episódio, eu falei, nossa, que nome incrível. Tinha que ser a Bia mesmo, fazendo um podcast, Terapia Vibracional. E para mim é uma honra estar aqui, porque eu sou
uma prova do quanto é que do seu trabalho, do bem que você me fez, me faz, né, para mim, para minha família. Então, eu acho importante a gente compartilhar isso com as pessoas, né? E contar um pouquinho, porque às vezes a pessoa fala, como é que funciona? Eu falo assim, olha, como funciona exatamente? Eu não sei, eu sei que funciona, entende? Então, é importante a gente falar da nossa experiência, né? É muito Se a importante. gente não fala, como que as pessoas vão entender? Exatamente. Olha, eu até anotei umas coisas aqui só para eu lembrar. Apesar da gente se conhecer há bastante tempo, né? Aham. Antes de qualquer coisa, eu quero falar, né, para as pessoas que, assim, você é uma pioneira, uma determinada, uma pessoa, assim, inteligentíssima, esforçada, com carisma único, porque, olha só, uma mulher entre todos esses homens de esporte, entendeu? Fazer o sucesso que você faz na televisão, 24 anos e gerente, quer dizer, é para tirar o chapéu, Michele, é para tirar o chapéu. Então, assim, mulherada, todo mundo aí que está me ouvindo, se vocês acham aquela frase do Henry Ford, se você acha que pode, você está certo, se você acha que não pode, você também está. Olha, acho que foi o lema da vida da Michele, quer dizer, porque ela acha que pode mesmo e está certa, né? Porque, assim, contra tudo, contra todos, na contramão. E eu acho isso uma coisa muito interessante, porque há 25 anos atrás, quando eu comecei com a terapia vibracional, o pessoal falava, o quê? Advogada, foi empresária. Você vai vender vibrador? Perguntaram para mim. Ou se não, falavam assim, você vai virar hippie? Porque, assim, falar de física quântica 25 anos atrás, Pois é. hoje já é difícil. Imagine 25 anos atrás. Então, Pois assim, eu tiro o chapéu para quem vai na contramão. Nesse caso, não é contramão, entende? Que não está fluindo pela vida. Não. Contramão, assim, que realmente batalha e mostra que a coisa E tem rolou. que ter resiliência, né? Muita. Porque vem bastante... É como se você entrasse num mar e vem vindo onda. E a onda vai te jogando muitas vezes para trás, né? Então, o começo não foi fácil. Claro que não. Principalmente no esporte. Principalmente. Porque quando eu comecei no esporte, eu fui... A minha superintendente, eu falei que eu não queria ir para o esporte, porque eu gostava de trabalhar com mulheres. Eu trabalhava só com mulheres. E o departamento de esportes é praticamente só homens. Claro. Né? E era diferente, assim. Aí ela falou assim, eu falei, olha, eu agradeço muito a oportunidade, mas eu quero continuar no Mulheres, quero fazer reportagem e tal. Aí ela falou para mim, você começa amanhã, dia 29 de dezembro de 2000. Foi o meu primeiro programa. Olha! Eu já tinha feito as férias da apresentadora anterior e 20 dias de férias, então ela já conhecia meu trabalho. Ela falou, não, você começa amanhã, você vai mudar, você vai ser apresentadora e tal. Então, eu devo muito à minha superintendente que me deu esse start, porque, na verdade, eu não queria, porque eu não conhecia de esporte também. A minha área era entretenimento, cultura, lazer, show, era outra... Mas como jornalista, eu também precisava do emprego. E se ela mandou, eu ia fazer o meu melhor. Então, comecei a trabalhar no esporte com Chico Lang, com Roberto Avalone, Fernando Solera, Dalmo Pessoa, grandes nomes, né? E eles sempre foram muito, muito gentis comigo. O Avalone, o Chico Lang sempre me apoiaram em tudo. Mas outras pessoas que trabalhavam comigo, e às vezes até gente que vinha de fora, convidado, tá ali porque é bonito, tá ali porque é a menina, é loira. E eu era muito novinha mesmo, eu tinha 21 anos, né? Muito. Então, eu era muito, muito novinha, estando no meio daquele ambiente. Eles falavam muito palavrão. E eu falava, meu Deus. Ainda mais você. E eu ia pra igreja, e eu falava, nossa, eles estão falando palavrão. Aí eu fui lá e rezei, falei, Deus, eu não aguento mais ouvir esses palavrões que esses homens falam. Depois desse dia que eu fiz essa oração, você acredita que eu acho que eu parei de escutar o palavrão. Ou eu absorvi. E vou te falar o que acontece. Não só você parou de escutar, mas a tua intenção era tão boa que provavelmente eles diminuíram também. Pode ser. Não é que pararam de falar, entendeu? Mas porque a tua visão da realidade muda a realidade, né? E eu acho incrível, porque mudou. Muda. E o ambiente que era tão masculino e tão assim, e fumava, porque naquela época podia fumar, né? Podia dentro fumar dos em qualquer lugar. E falava palavra.
E aí eu falei, não, eu preciso do trabalho, eu preciso do dinheiro, eu preciso do emprego, é aqui que eu tenho que ficar, então deixa eu começar a estudar de esporte. Então eu pegava jornal, naquela época era muito jornal, os sites estavam começando ainda, mas era jornal, Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, o Lance, o Diário Popular, Agora. Aí eu ia lendo o jornal, recortava tudo sobre Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores e tal, e a transferência de jogador, técnico, tudo que acontecia, Campeonato Paulista. Aí fui estudando. Depois de 3 anos, o Avalone falou assim, vem para o Mesa Redonda. Você vai ser minha repórter sapeca. Ele falava. Hoje a gente até relembrou disso na TV. E aí eu comecei a fazer o Mesa Redonda em 2003 e nunca mais tive um domingo de folga até 2013, quando meu primeiro filho nasceu. E aí comecei a trabalhar 2 domingos e folgar 1. Então, todos os domingos, né? Porque período... é importante que as pessoas saibam o seguinte, né, Michele? Elas veem todo esse glamour, né? Liga a televisão, tá lá a Michele, maravilhosa, apresentando o troféu Mesa Redonda, com aqueles vestidos incríveis, longos e tal. E todos os dias, inclusive, né, para você falar, todos os dias durante a pandemia. Porque, assim, todo mundo parou, todo mundo se afastou, todo mundo ficou em casa. Michele Gianella, não. Saindo todo dia, ela tinha que apresentar o programa. Então, é bom as pessoas verem o seguinte, para você chegar aonde você chegou, claro que tem talento, tem isso, tem aquilo, mas e todos os obstáculos que você teve que enfrentar, e assim, a forma como você enfrentou virou oportunidade. Né? Você transformou o obstáculo em oportunidade. Porque tem muita gente que recebe o primeiro não e para. Entendeu? E quantas vezes, para você ver quantas nãos, na verdade, né? Era a pandemia, o ambiente masculino, um assunto que você não dominava, é uma série de coisas. Então, um preconceito mesmo. Preconceito, né? Entendeu? Porque ela vai falar do quê? Vai ficar rindo lá? Não entende nada? Não entendi nada. Entendeu? É a resiliência de você... Eu fui fazer um teste... Quando eu fui fazer o teste porque foi assim, eu tava passando no corredor e a primeira vez que eu fiz o Gazeta Esportiva, eu era estagiária, tava passando no corredor e eu escutei que tava tendo um teste ali. Eu falei, peraí, eu vou fazer. Aí eu entrei, quando eu coloquei o ponto, eu ouvi a pessoa, o diretor, que tava fazendo o teste, falando assim, essa daí não vai dar certo, vamos gravar, mas não vai dar certo. E fui eu que passei. Olha... Entendeu? Tá vendo? Então, assim, imagina eu fazer o teste tendo escutado aquilo. Sabe aquela... Não, você superou aquela história do sapo, né? Você sabe a historinha do sapo? Qual? Da panela? Não, o sapo é o seguinte, tinham que atravessar um rio, né? Tá. E aí... Estavam todos os sapos lá para atravessar o rio, e o rio era muito extenso, de margem a margem e tal. E aí o primeiro sapo pulou. Aí todo mundo na outra margem falou, nossa, não vai conseguir, o rio é muito extenso, é isso, aquilo outro. Iam pulando, iam falando e ninguém conseguiu. Aí começou a nadar. Loucamente. Quando chegou do outro lado, falou, nossa, mas o que aconteceu com ele? E ele não reagia, era surdo. Então, assim, você superou isso, porque apesar de ouvir... Eu ouvi, eu lembro que na hora, olha que engraçado, eu esqueço muita coisa, mas isso aí eu não esqueci. E essa pessoa que falou isso, eu não guardo rancor também, porque eu cheguei quando ele foi demitido da Gazeta, uma época e tal, e depois, quando teve a oportunidade de recontratar, eu tentei recontratar. Mas eu falei, ele falou assim, coloca o ponto, né? Aí eu falei assim, eu já tô com o ponto faz tempo. Para ele saber que eu tinha escutado. Entendi. Aí ele, tá. E aí, beleza. E aí eu fiz o teste, acabei passando no teste, mas eu era muito menina. Hoje, assistindo os programas, eu falo, nossa, né? Não, e como você evoluiu, né, Michele? Além de tudo, mas como você evoluiu. Hoje é uma coisa... É um processo, assim, né? É um processo. Aquela questão da repetição, de você fazer, e faz uma vez, e faz outra, e faz 21, e faz 21 anos, e vai fazendo, até que aquilo se torna você, se torna parte de você, né? Então, eu acho que tem muito isso. E a questão da pandemia foi um negócio pesado, porque... Eu sou muito assim, eu sou de montar planos de ação. Então, começou a pandemia, a Gazeta tirou o esporte do ar e criou, em 2 dias, um programa de saúde, que era o Plantão da Saúde.
E a equipe toda de esporte virou uma equipe de porque saúde. não tinha jogo, não tinha nada. Não tinha jogo, não tinha nada. Tudo parado, a gente só falava de pandemia e de morte, daquela coisa toda. E Covid o tempo todo. Covid. Hoje foram tantos mortos, tal. E no plantão da saúde, o conceito do programa, a direção era feita pelo jornalismo, né? Uhum. Então, eu falei assim... eu vou ser apresentadora nesse programa, porque eu não vou bater cabeça com a outra diretora lá, porque eu teria um jeito de fazer o programa diferente, e ela outro jeito. Então, eu falei, então, eu só vou apresentar. Eu tô lá para ler e fazer o que vocês determinarem, porque eu faria diferente, eu começaria cada dia o programa um pouco diferente, às vezes a forma de abordar, então eu tinha que seguir exatamente o que a diretora ali queria do programa e o que era o que a Gazeta estava de acordo, ok. E fui trabalhar todos os dias. E a questão, o dia que mais me pegou foi um dia que eu estava saindo de casa e estava escrito assim, crianças também são afetadas e morrem pela doença. A ONU diz que crianças também... Eu falei, nossa, aí, com um filho pequeno. Eu falei, cara, e agora eu com 3 crianças em casa? Então, aí eu falei, bom, vamos lá. Então, o que eu vou fazer? Todo mundo trancado em casa, eu saí, eu levava 8 minutos para chegar na Gazeta, não tinha ninguém na rua. Era o meu carro. Então, parecia apocalipse, sabe? Filme zumbi, essas coisas. Então, eu ia e voltava, não tinha ninguém. O bom é que eu chegava muito rápido, né? 8 minutos da minha porta ao meu camarim, assim. 8 minutos. Pegando o elevador. Aí eu falei, bom, é o álcool que mata esse trem? Então, vou comprar álcool. Ainda bem que você não virou alcoólatra. Olha, e como Deus é bom, né? Porque uma vez eu fui almoçar com uma amiga e ela tinha falado assim que ela fumava. E aí, para ela disfarçar para o marido, ela pegou álcool e passou no cabelo. E quebrou, caiu tudo o cabelo. Ainda bem que ela me falou isso bem antes da pandemia. Porque senão você tinha passado. Senão eu jogaria todos os dias álcool Aliás, no você meu já cabelo. era assim antes da pandemia, né? De esterilizar. Eu era, mas não tanto. Não tanto. Mas olha... Aí eu chegava, tipo, imagina esse estúdio, na época da pandemia, aí muito tempo depois da pandemia, eu chegava com álcool 70, aí todo mundo começava e tossia. Eu fiquei dessas, por exemplo, todo dia eu limpo meu celular com álcool, eu vou para um hotel, eu começo a passar álcool em tudo, passo na maçaneta. Eu tenho ainda, fiquei com uns toques, vou na farmácia, compro álcool 70, paninhos, gosto. Fiquei com a minha pele super seca de tanto álcool. Então, montei um plano de ação. Eu usava aquela máscara que era N70 lá, ainda tem até hoje. Quando começou o negócio na China, em janeiro, eu comecei a ver aquelas notícias de 2020. Eu falei pro pessoal do meu trabalho, falei, gente, esse negócio vai chegar aqui. Para de se cumprimentar. Para de se dar beijo, para de se dar a mão. Eu já falei. E aí eu comprei uma caixa de máscara desse tamanho, com 500 máscaras ou 1000 máscaras, umas cor-de-rosa, que eu não sabia que tinha que ser a máscara. Eu comprei máscara, eu tenho até hoje. Umas máscaras aí na cor-de-rosa. E aí, quando foi? Aí o médico lá da Gazeta falou, para de disseminar o caos aqui, você tá assustando as pessoas. Eu falei, mas esse negócio vai chegar, isso em fevereiro. Deu março, lockdown, e todo mundo de máscara. Eu falei, Senhor amado. E aí era outra máscara depois que tinha que comprar, e aí eu comprava outra máscara. Então, assim, a gente tem que se adaptar e não dá para ficar sofrendo. Não dá. Não, então, uma coisa importante. Como na parte emocional, isso, aí eu quero falar de você. Você conseguiu atravessar. Então, o que acontece? A pandemia, ela foi um negócio difícil, porque além de eu ter que sair para trabalhar, eu tinha 3 crianças em casa. Sim. E um ficava em aula online, que era muito pequeno, ele tinha 8 anos, estava na fase de alfabetizar, eu tinha que acompanhar a aula dele. E eu tinha 2 pequenos, que foi um ano perdido para eles na escola. E chegou no final do ano, eles com 6 anos, eles não sabiam ler, não sabiam escrever nada. Falei, gente do céu, eu não posso deixar essas crianças no meio do ano. Eu falei, não posso, eles não sabem nada. Essas aulas online são uma porcaria. Então, os pequenos eu tirei do computador e comecei a ensiná-los. Então, todo dia eu montei um plano de ação para ensinar os meus filhos a escrever e ler, os pequenos. O mais velho ficava na aula online, eu procurava acompanhar, procurava repassar a matéria para ele entender e tudo mais. Eu tinha que limpar a casa, eu tinha que lavar roupa, eu tinha que fazer... Comida, meu marido me ajudava a fazer comida, mas eu tinha que higienizar tudo, banheiro e tal. Porque não tava pra gente ter funcionário. Eu não tinha funcionária, então eu fiquei pagando a funcionária para ela ficar em casa, né?
E antes eu tinha 3 funcionárias que me ajudavam. Uma que ia 3 vezes por semana, e uma que ia todo dia, e uma que fazia a folga da outra num período noturno. Fiquei sem ninguém, e elas em casa, e na casa delas, né? E fiquei sem ninguém até 2021, foi muito tempo, foram 2 anos. E tava uma carga muito pesada para mim emocional, porque é puxado. E aí eu falei assim, e eu não podia encontrar minha mãe, não podia encontrar minha família, não encontrar ninguém, e você, né, É, porque você saía todo dia, né? Eu saía todo dia, então não encontrava ninguém. Era só assim, olha, né, oi, de longe e tal, pelo carro, janela do carro, pessoa na janela ali do apartamento e tal. E aí você começou a fazer umas lives. E nossa, aquilo foi uma coisa muito abençoada para mim, porque eu assistia, minha mãe, meu tio, toda a família assistia suas lives, e eu anotava muitas coisas que você falava. Eu lavava roupa ouvindo suas lives, eu limpava a casa ouvindo suas lives, eu lavava banheiro ouvindo suas lives. Não é glamuroso falar isso, mas eu lavava privado ouvindo suas lives. E eu ficava, e muitas vezes eu ouvia depois de novo, porque você deixava salvo e eu ouvia de novo. E às vezes eu tinha que parar a live, parava a live gravada e ia para o programa, depois eu voltava e continuava ouvindo a tua live e ouvindo as coisas que você falava. E aquilo me deu muita força emocional e equilíbrio para lidar. Então, a forma como você falava sobre o pensamento, que a gente cocria, a nossa energia, e tudo o Ho'oponopono, tudo que você foi falando, e aí eu fui entendendo mais, e você fazia... a minha mãe falava, vai começar a live da Bia! E eu lá com as crianças em casa, falei, mas será que ela vai deixar salva? Meu Deus, eu tinha que pôr um para dormir, o outro da janta, porque às vezes não dava horário, e aí ficava salva, a santa da live. Aí eu fazia assim, começava a assistir a live, dava pausa, parei no minuto 14. Aí ia lá fazer o negócio, voltava no 14 e 12, sabe assim? Aí seguia, aí até o 47, peraí, eu consegui ouvir até o 47, dava pausa, e isso foi muito bom para mim. Assim, e creio que tenha sido muito bom para muita gente, porque também eu sempre falava para todo mundo que podia falar de você, sempre que eu posso falar de você, e ajudou a dar uma sustentação emocional, porque, foi muito pesado. Depois que acabou a pandemia, e eu tive que lidar com aquilo tudo, e todo mundo teve que lidar com aquilo tudo, e com coisas muito piores, né? Pra você ter noção, a gente pedia pizza e eu higienizava a caixa, né? Com álcool. Higienizava a caixa e tal. E teve uma noite que eu falei, eu vou fazer um jantar à luz de velas para as crianças. Passei a caixa por cima da vela, me explodiu a pizza, o fogo, pegou fogo tudo no meu braço. Meu Deus! Assim, então, são coisas que a gente vai passando. E quando terminou a pandemia, eu tava... terminou não, né? Porque ainda existe e tudo mais. Mas quando a gente voltou a uma normalidade, eu estava à beira de um burnout. Que eu só percebi também... E olha, isso porque eu tive todo o teu apoio e tudo mais. Eu percebi porque eu estava triste. Eu não conseguia rir, eu não conseguia assim, achar graça em nada. Nem se alguém caísse na minha frente eu achava graça. E eu sempre fui uma pessoa muito alegre. E muito assim, gosto de ler a Bíblia, já li a Bíblia inteira 3 vezes, todo dia leio, todo dia procuro assim, conhecimento da Bíblia, do Alcorão, o teu conhecimento. Eu acho que a gente tem que nutrir sempre o espírito com a boa palavra. Mas chegou um momento que eu tava esgotada. E aí eu fui no médico e ele falou, você tá esgotada, você precisa, né, diminuir e tal. E, enfim, aí eu comecei a me tratar, não sei o que lá, tomar uns remedinhos e tal. Aí um dia eu percebi que esse remedinho que eu tomava, que era um antidepressivo, eu fiquei sem. E o médico viajou, era carnaval, e eu ficando sem, tendo que sair para trabalhar. E me deu uma tontura, e eu tendo que dirigir para trabalhar, e eu trabalhando com aquela tontura, eu falei, gente, eu preciso sair desse remédio também. Parei de tomar o remédio, e fui indo.
E aí agora, hoje, né, e fazendo muito os seus tratamentos... E aí a gente se encontrou, né? Se encontrou, eu já É. tinha parado o médico, falei, eu não quero mais... 2023, o ano Isso, passado, ano se passado, reencontrou, porque se a gente reencontrou. começou em 2015 aqui, depois eu coloco. Isso, a gente podemos falar de todas as vezes, assim, que eu lembro, porque você deve lembrar mais. E aí, essa última de 2023, que eu fui lá no consultório, tudo, foi muito importante, porque eu falava assim, puxa, não tá bom o meu casamento, não tá bom isso, eu não tô sentindo essa alegria e tal, e eu sou uma pessoa alegre. É. E claro que é um processo, porque não é assim, né, que o Quantic age ou que a Bia age, mas fez efeito. Uhum. Porque, aliás, eu preciso fazer de novo, né, porque fez muito efeito, tô super É. bem. Fazer mais, só fazer mais. Não, e assim, o Quantic, e aí fez efeito, tá tudo bem, tá tudo maravilhoso. 2024 foi um ano maravilhoso, e depois que eu fiz pro meu filho também, e tudo foi ficando muito bom. Então, é uma sequência, Uhum. né, de coisas que a gente vai fazendo. O Quantic, eu acho que a primeira vez que eu fiz, eu não sei, acho que A primeira vez nem você sabia, né? Quer dizer, você ficou sabendo, porque eu sempre peço para a pessoa ter conhecimento, né? Foi dia 16 de janeiro de 2015. 2015, que eu tinha sofrido um aborto. Isso, é. Eu estava grávida e Isso. ninguém sabia que eu estava grávida da minha família, ninguém. Uhum. Só eu, meu marido, nem minha mãe sabia. Só eu e meu marido sabíamos. E aí eu fui num exame de 3 meses. Uhum. Quando eu fui fazer o exame, e meu marido nunca me acompanhou em nenhum exame. Ele não Uhum. é desses que fica acompanhando. E nesse Uhum. daí, olha como Deus é bom. Ele foi Ele foi. comigo. Chegou lá e a médica falou, opa. Aí eu falei, o que foi, doutora? Ela foi lá e tal. Não tá batendo o coração. Gente, como... Eu já bati no microfone aqui. Como é horrível, como é triste, como é... Nossa. Só quem passa, né? Uhum. Por isso, sabe? O quanto isso é doloroso. E aí, eu tinha acontecido isso. E aí, eu nem sei se eu falei para minha avó, para minha mãe. Devo ter falado, né? E foi um negócio muito triste. Meu marido não conseguiu trabalhar naquele dia. Voltou para casa, ficou chorando. E eu fui trabalhar. Fui trabalhar, chorando. Sentei na minha mesa no trabalho. Eu chorava. Aí, eu falei para ela, não pergunta o que é. Porque um dia eu vou contar para vocês. Uhum. Porque eu não tinha contado. Tô grávida. Claro. Eu tava naquela época assim, vou esperar, dá 3 meses, 4 Uhum. meses para contar. E fiz o programa, né, com o olho inchado e tal, e foi um período muito difícil. Né? Porque esse período todo eu estava olhando aqui, começou em janeiro de 2015, eu continuei trabalhando, aí 25/11 de 2015 também, e aí 2016 que você... Pois é. Continuei trabalhando. Então, olha que incrível. Aí teve isso que aconteceu. Aí eu fiz tudo isso e no meu trabalho eu não contei. Eu passei por tudo aquilo. Acho que eles achavam que eu estava me separando, sei lá o que era, mas eu não quis contar, porque como eu não tinha contado que eu estava grávida, eu não queria contar aquilo. E aí, se você conta aí o que é, eu não vou trabalhar, e eu queria trabalhar. Claro, claro. Eu acho que a gente tem que estar sempre lá. Claro. Eu só fui contar quando eu fiquei grávida dos gêmeos. Uhum. E aí eu falei, gente, vocês lembram aquele dia que eu chorava? Então, eu estava grávida, eu tinha perdido um bebê. E aí, quando eu fiquei grávida dos gêmeos, e foi uma gravidez natural também, olha o quanto é que agindo, né? Não, eu estava olhando as datas, sabe, Michele, antes de vir para cá, 16/1 de 2015, 24/1 de 2015, 31/1 de 2015. Aí foi até 25/11 de 2015, porque a tua mãe falou para mim, ela quer engravidar. Aí continuou 17/12 de 2015, 9/1 de 2016. A gente continuou fazendo, entendeu? Porque você perdeu, depois teve que fazer o procedimento. Não, lá. É que aí foi o seguinte: o procedimento foi o seguinte, eu não fiz a curetagem. Não, porque era para fazer num dia. A curetagem. Então, era para fazer essa curetagem. Se ela não acontecesse até aquele dia, se não fosse natural. Eu sei. Nossa, a Bia sabia de tudo, eu não sabia que ela sabia. Não, eu sabia porque eu tenho a data. Era para ter sido feita dia 24/1. Isso. Tá aqui. E aí, o que aconteceu? Nesse dia, veio naturalmente. Eu sei.
E aí, olha como as coisas são, né? E aí, acho que isso mostra muito a força que a gente tem que ter e a gente... Eu não me faço de vítima, mas nesse dia eram 4:30 da tarde, eu senti uma dor muito forte e não vim. E era o último dia que tinha que vir, senão eu ia ter que ser internada e fazer a curetagem, e ficar fora do trabalho, e faltar do mesa redonda, e eu não gostava de faltar. Era louca, né? Workaholic, doente. Aí veio aquela dor, aquela cólica, era uma sexta-feira, e aí eu entrei nesse processo antes do programa. Aí eu liguei pro meu médico, falei, doutor, tá saindo bastante sangue, não sei o que, não vou entrar nos detalhes aqui. Aí eu falei, eu acho que veio tudo aqui, saiu tudo. E uma dor, tal. Ele falou, ó, você vai fazer isso, toma esse remédio, quando acabar o programa, porque eu falei, eu vou fazer o programa. Ele, mas como? Eu falei, eu vou fazer o programa. Aí, coloca um OB, põe o mods, faz o programa, toma um remédio tal e vem pra cá que eu quero ver como que ficou. Eu saí do programa, só avisei o diretor o seguinte naquele dia. Eu falei, olha, eu tô com muita dor de barriga. Eu não posso ficar me mexendo, eu preciso falar o menos possível, porque doía. E aí eu fiz bem pouquinho, assim, falava, vamos ver agora as informações do Palmeiras. E aí a câmera... Porque eu tentava ficar o máximo possível paradinha, né? E sentada. Terminou o programa, eu fui lá e saiu tudo. Tudo que tinha que sair, né? O útero ficou limpinho. Ele falou, nossa, olha que bênção, tá limpinho, saiu tudo, tá tudo limpinho, deu tudo certo. Vai para casa, vida nova, daqui a pouco você começa a tentar de novo. E foi isso. 3 meses depois, eu já estava grávida dos gêmeos. Eu sei, porque continuou aqui. E fiquei grávida dos gêmeos. Então, o Quantic, aliás, é muito bom para engravidar, né? Eu não fiz com o intuito de engravidar, mas a minha mãe estava fazendo. E a minha mãe estava fazendo sem eu saber. Eu não estava sabendo dessa época. Eu acho que ela falou para mim. Não, mas, ela assim, falou porque eu peço autorização, mas não... é que você estava tão doida. Eu não ficava, ainda ela não falou, entendia vamos, também não, porque direito. ela falou, deu tudo certo, tal. Então, vamos continuar o trabalho, porque ela quer. Falei, tá bom, vamos fazer, vamos deixar isso ok. E aí o universo jogou pro universo e tal, e aí fiquei grávida. No final dessa gestação dos gêmeos, eu tive com 6 meses, eu fui fazer um exame, e eu achei que a médica, não foi o meu médico, eu fui fazer num laboratório, né, porque tem uns exames que são mais detalhados, a gente vai fazer o morfológico e tal. E eu não gostei do jeito que a médica me examinou. Ela foi muito rápida no exame. E eu saí de lá, liguei pro meu médico, falei assim, doutor, eu não gostei da médica. Eu achei que ela foi muito rápida no exame. Posso refazer? Aí ele falou, pode, refaz com o doutor Maurício e tal. Aí esse doutor Maurício só tinha na semana seguinte. Aí eu refiz o exame. Quando eu refiz, ele falou, liga para alguém, você tem que sair daqui numa maca. Eu estava grávida de 6 meses. Ele falou, você tá para perder os 2 bebês. Isso que... Você lembra da data? Isso foi mais ou menos em julho, será? Julho, agosto, peraí. Agosto, setembro, não. Depois de julho, agosto, setembro, outubro, novembro, não, depois. Foi mais ou menos, dezembro foi o troféu, novembro, outubro mais ou menos, será? Outubro, novembro, dezembro, acho que foi... porque tem novembro aqui. Novembro, então. Porque eu fiquei 2 meses de cama. Eu saí porque a de lá... gente foi até 2016 daí. Aí, o que aconteceu? Eu tive essa questão, eu estava com 1 milímetro de colo de útero, e aquele desespero, e eu pensando assim, não, mas eu vou, como que aumenta esse útero? Que eu tenho um evento para fazer na Gazeta. O médico, não, esquece. Você não pode nem ficar de pé. Eu só podia ficar deitada, ficava deitada pro lado esquerdo, tinha que comer deitada, inclusive, porque não podia fazer o peso da barriga, senão, né, os bebês podiam nascer e eles não estavam preparados para nascer. Aí eu tive que tomar várias injeções para amadurecer o pulmãozinho, tudo mais, e tinha que tentar segurá-los até umas 33 semanas. Porque o normal é nascer de quanto? 37? 38 semanas? Não, 37 semanas, até 40, né? Então, os meus nasceram, acho que com 33 semanas. Menos, Nasceram de 8 meses. 8 meses. Nasceram com 8 meses, em janeiro. E ficaram... Tá aqui, ó. Isso. E aí ficaram super bem. Eles nasceram ficaram na UTI, tipo, 2 dias. Aí semi-UTI 3 dias e foram para casa. Foram para casa, e quanto é que aí também agindo. Aí, claro, é uma loucura, né? Aquela vida. Não, porque tem lá meus bebês nutridos, isso, aquilo, eu fiz.
Agradeço meus bebês nutridos. Nossa, aí é. Não, mas é muito legal você se expor assim e contar, porque A gente normalmente. tem que contar, né, o Não, que normalmente aconteceu. as Eu pessoas. nunca falei sobre esse tema até do Então, aborto, por isso assim. que eu estou falando, normalmente as pessoas, as mulheres, né, nesse caso, têm muito problema para falar Uhum. desse tipo de coisa, porque assim, sei lá, não sei se é só preconceito, se é o que é, mas as pessoas têm dificuldade de falar. E assim, não só você falou com muita naturalidade, mostrou tudo que você fez na parte prática e também o apoio que Sim. você recebeu de toda a tua estrutura, né? Porque, claro, mãe funcionando, tudo, e para É, você ver como é importante essa parte energética que dá, muito. dá todo o apoio também, É, né? porque é aquilo, a gente tem que ter a energia. Eu acredito muito em energia. Tudo é energia, né? Uhum. Tudo é átomo, tudo Tudo, o tudo. meu filho está estudando isso e eu lembro de você, porque ele está estudando em ciências, É, matéria e energia. é, O universo é composto de matéria e é energia, ele começou isso. a aprender sobre os átomos. E Aham, aí eu fico pensando na Bia. Eu falei, é. filho, Bia trabalha com isso. Aí ele já, né, apaixonado pela Bia. Então, então começou assim com os gêmeos e tal. E também o meu filho já fez o Quantec, Quanto já. os gêmeos. Aí eu quero até fazer agora para minha filha também, o Quantec. Mas às vezes eu fico até com medo de fazer o Quantec, porque o Quantec, ele é tão profundo e às vezes ele traz uns questionamentos, uns insights nossos É para isso mesmo, né? que você fala assim, uou! Tipo, É. né? Uhum. Ele acha isso, isso e isso. Então a gente Uhum. fala, nossa, que intenso. E Uhum. às vezes a gente nem está preparado para absorver aquilo, mas é muito Às vezes não está interessante. no consciente, né? Mas a gente faz um trabalho no consciente, porque também tem uma sabedoria, porque o teu inconsciente, que é o que o Quantum escaneia, ele tem uma sabedoria. Então, você não recebe aquilo que você não está preparado, entendeu? A informação não Ah, chega para você quando você ainda não está preparada para receber, entendi. tá? Então, quando ela chega, é porque eu posso De absorver alguma forma, aquilo. claro, não quer dizer que é fácil, não quer Aham. dizer que não é. Que não, às vezes dói até um Não quer pouco, dizer no mas é consciente. Mas, importante. por exemplo, na época que você não estava consciente, quando você teve o aborto e tudo mais, saiu muita coisa. Saiu. E a tua mãe percebeu. Mas não era a hora, na hora que você estava passando pelo problema, de você ter consciência e querer trabalhar com essas questões. Eu falei, deixa o inconsciente agir. Porque o inconsciente vai agir nas crenças, nos padrões. Porque assim, Michele, existe uma crença. Essa crença, ela determina um pensamento que gera um sentimento, que gera uma ação e um resultado. Então é o seguinte, o quanto é que age na crença, Ai, na que bom, origem. né? Quando a gente faz um trabalho terapêutico, qualquer trabalho terapêutico, ele tem que agir no pensamento, porque não dá para agir na crença desse jeito direto. Uhum. Claro que o interessante era isso. O quanto é que vai direto na crença? Então, por que, que a gente tem que agir na crença? Até postei um vídeo, acho que foi hoje até um Reels que eu postei, mostrando isso, né? Quer dizer, quando a pessoa pensa muito negativo, porque eu atendi um cliente que falava assim: eu entro no carro, já acho que vai bater. Eu subo no avião, já penso que vai cair. Eu Então vai, é faço. capaz, hein? Não, aí eu falei, o que que acontece? Por que que a gente tem que ter técnica para cortar o pensamento, né? Porque o pensamento gera o sentimento, que gera ação, o resultado e materializa. Né? Então, se você corta o pensamento, nem que seja uma coisa consciente, né? Então, vem aquele pensamento, você fala, meu Já. Deus, o que que eu faço? Faz assim, tem um comando quântico que a gente faz assim, pensamento cancelado. É, Lembra que você sempre falava isso, pensamento eu falava, cancelado, então assim, 1, 2, 3, porque é vai, um levanta e comando vai. quântico, né? Então que a gente tem, porque assim, não dá para você na hora que vem o pensamento fazer uma terapia, não Não, dá. não dá. Então você tem que fazer isso. Então, isso é importante para a gente ver aonde que atua, o quanto é que atua nos padrões, nas crenças, no inconsciente, no automático. Então, é na origem da origem. Então, muitas vezes aparecem coisas de constelação familiar, de trauma, de conflito psíquico não resolvido, que você olha, se você quer ver no conceito, você fala, mas como que eu vou trabalhar? Calma, deixa ele agir Deixa ele lá, agir lá na porque crença. é coisa
antiga tua. De repente destrava uma coisa e aí E você vai, né? A coisa acontece. Mas assim, é muito bom esse papo que a gente está tendo, porque você falou de conciliar uma vida profissional intensa, né? Para não dizer workaholic e superstar, com uma vida familiar, dona de casa, filhos gêmeos, outro filho, são 3 filhos, é marido. Às vezes é muito mais difícil trabalhar com o marido e os 3 filhos do que com a televisão e teu trabalho, né? Você falou disso, de conciliar, falou de como você faz os planos de ação, coisa que, assim, no meu trabalho eu até ensino, né, para as pessoas que sem meta, sem plano de ação, não rola, sem né? organização, Sem né? A gente tem que se organização não organizar rola. Então, para assim, fazer. e você percebeu, né, Michele, que o autoconhecimento, como é importante, porque assim, quando você se conhece, você sabe, né? Eu estava falando num outro podcast, falei, gente, a gente aprende geografia, história e não aprende autoconhecimento, a gente não se conhece. Então, assim, eu sofro impactos da vida, eu não sei, a minha reação fica completamente distorcida, porque eu não me conheço, entendeu? Então, a gente precisa trabalhar com essas questões, né? Precisa incentivar. E é importante a tua opinião, que é uma opinião assim, você é uma pessoa conhecida, né? Uma pessoa popular, assim, que todo mundo, e reconhecidamente, né? Porque com esse currículo e com tudo que você fez, quer dizer, hoje você realmente é conhecida, você mostrar da importância desse trabalho e que a gente faz, tem que sempre fazer esse trabalho para ser uma pessoa melhor, na verdade, né? Porque assim, você me conhece há muitos anos. Muitos. E assim, para mostrar a admiradora número 1. Não, e para mostrar para as pessoas que assim, eu não estou falando isso hoje, eu faço isso. Faz. Né? Você é a prova, vive até pela sua história e tudo. Né? Entendeu? E assim, para mostrar que a gente realmente consegue chegar muito mais longe, né? Aonde a gente que às vezes é onde a gente nem sonha. E eu acho que é uma junção, e por isso que eu acho importante a pessoa fazer o Quantic, mas ao mesmo tempo conversar com você. Fazer o trabalho terapêutico. O trabalho todo, porque o que acontece? Você, e você, como disse a Estelle e o Rafa aqui, você entrega muito conteúdo, você ensina muito pelas suas redes sociais. Eu sigo pouquíssimas pessoas, e você eu sigo, e vejo tudo que você fala, né? O que pensam sobre você, e não sei o que lá, e é muito interessante. Tanto é que você está falando do outro podcast. Do outro podcast. Então, assim, você ensina muito, e eu acho que tem que fazer o Quantic, mas tem que ouvir o que você fala. Tem que fazer a terapia, exatamente. Uma das coisas que você falou, e que me marcou e mudou a minha vida, você falou assim, como é que é o negócio da academia? Já deixa a roupa e 1, 2, 3, vai. Agora vai, levanta e vai. Da procrastinação, E eu comecei a fazer isso todo dia, todo dia. Tornar fácil difícil e tornar difícil fácil. Tira o aplicativo do negócio, do iFood, sei lá, qualquer, não quero falar do nome, mas de comida, né? Você monta as coisas para que aquilo se torne fácil. Então, assim, você vê o quanto é que está agindo, mas eu estou ouvindo também o que você está falando. Claro. Porque eu preciso praticar. Então, a fé sem obras é morta. Isso, né? Isso. Então, eu tenho que ter a fé, mas eu tenho que ter a obra. Claro. Então, eu tenho que ter acreditar, e mesmo que a pessoa não acredite, eventualmente, ali está agindo, mas você também está agindo. Mesmo porque, né, as pessoas às vezes falam assim, mas assim... já fez? Então acabou? Mudou? Eu falei, bom, é o seguinte, aquilo que eu falei, bom, você foi na academia um dia. É isso. Fez o exercício, está com o corpo bacana, não Pronto. precisa mais nada, né? Não é assim que funciona a vida, né? Então, o que acontece? É um processo. E, na verdade, a terapia consciente, ela começa depois da terapia. Não é na hora da terapia, né? Ela começa depois. Na hora... Essa vez que eu fui para terapia em 2023, o médico que estava me dando remedinho, ele falou assim... Era um endócrino. Ele falou assim, você tem que ver um psiquiatra. Você tem que passar com um psiquiatra, com um psicólogo. Aí eu falei para ele, pode deixar que eu já sei com quem eu vou passar. Eu falei, eu vou procurar a Bia.
E aí foi quando eu falei assim, nada contra os psiquiatras e os Claro, psicólogos, claro. tem, nossa, profissionais que eu amo, Maravilhosos, maravilhosos. exatamente. Não, às vezes é necessário, É inclusive. necessário, tem, né, muitos, a gente tem que tudo, mas eu falei assim, primeiro de tudo, eu vou na Bia. Uhum. Depois eu vou tomar o outro, porque tem que ter o médico, tem que ter o ginecologista, tem que ter o claro. endócrino, tem que ter É multidisciplinar, tudo, isso. não é? É. Mas eu falei assim, a primeira pessoa que eu vou falar vai ser a Bia. Uhum. E até pro meu filho foi assim, né? Então, assim, meu filho precisava de fono, ok, eu vou atrás da fono. Mas primeiro eu vou falar com a Bia. Uhum. Falo com a Bia e depois vou ver a fono e tal. Então, é essa questão da gente ir agindo e, às vezes, tá agindo aqui, no campo da energia, no campo da crença e tal, e aqui eu vou agindo aqui, ó, vou procurar aqui o médico, vou procurar a fono, vou procurar aqui, e vou fazer, e é uma conjunção, porque é a obra e a energia e a fé. E você sabe que é muito bom você falar isso, porque as pessoas precisam entender e saber, né? Tem muita gente que faz só o Quantec online comigo uma vez, e depois eu não vejo mais. Tem muitos que fazem há 20 anos, 20 não, porque eu estou com o Quantec há 16. Eu sou terapeuta há mais de 20, né? Mas, assim, eu tenho muitos clientes que fazem terapia comigo. Então, assim, o Quantec é o início. E eu tenho encontros semanais, quinzenais, não importa, online ou presencial, e essa é a mudança principal. Inclusive, convidei alguns que já estão fazendo terapias semanais comigo há, sei lá, 3, 4 anos, e é lindo a gente ver assim, a transformação, sabe? Quer dizer, o início do trabalho, o quanto é que deu aquele start, continua agindo, e o quanto é que me dá muitos insights, né? Muito direcionamento, né? Uma vez eu atendi uma pessoa, até falei isso no podcast, é que esse foi tão marcante, né? Que eu atendi e a pessoa, o rapaz falou assim, eu sou sempre abandonado, preciso trabalhar isso. Minha mãe me abandonou, a mulher me abandonou, não sei quem abandonou. Tá bom. Aí eu estou fazendo o Quantec lá, saiu Memória de Conflito Psíquico Não Resolvido, primeiro ano da escola. Eu falei, como é que foi o teu primeiro ano da escola? Ah, foi ótimo, porque a dona da escola era super amiga da minha mãe, como se fosse minha tia, sabe? Eu me sentia em casa. Falei, que estranho, porque está dizendo aqui que você teve um conflito não resolvido. E continuei falando. De repente, ele pôs a mão na cabeça e falou, Bia, a minha mãe me esqueceu no primeiro dia de aula. Exatamente por ser tão íntima. Ela demorou, não é que ele esqueceu, ela demorou. Então, ele viu os amigos saírem e ficou com aquela sensação que marcou. Este rapaz fazia terapia tradicional. A terapeuta dele, psicóloga, me ligou e falou, olha, eu quero te agradecer porque nós ganhamos 10 anos de terapia. Então, assim, não só o Quantec agiu, mas eu também interpretei e falei isso, claro. né? O que é que aconteceu? E vai... né? E fui, entendeu? E aí a coisa se desenrolou. Então, assim, os resultados são... Não, é libertador, né? Porque é legal a análise também que você faz. A interpretação. A interpretação exatamente. daquilo tudo. Você fala, ó, isso aqui não precisa se preocupar com isso, vamos ver aqui, né? E fazer aquela análise, porque ele vai estar agindo de qualquer maneira, né? E a gente vai tendo a percepção aonde a gente tem que fazer, o que a gente tem que deixar de fazer, como agir. Teve uma semana, agora, recentemente, faz um mês, que aquela semana eu falei, meu Deus do céu, ou é uma macumba, ou é alguma coisa aconteceu, né? Aí macumba, nem sei se é politicamente correto falar, mas é alguma coisa, uma energia negativa. Eu estava parada no semáforo, um senhor estava saindo de uma loja, ele bateu com tudo na lateral do meu carro. Pá! E eu com as crianças dentro, eu parada no semáforo, assim. Mesma semana, minha mãe caiu do 3º degrau da minha escada, torceu os 2 pés. Meu Deus! Fiquei uma semana sem a minha mãe podendo me ajudar, ela com os pés desse tamanho, roxo. Minha mãe, óbvio, não quer ir no hospital, não quer ver médico, aquela coisa e tal. Não, eu vou melhorar. Minha mãe ficou 10 minutos sentada no chão chorando. Eu falei, meu Deus, foi grave demais isso aqui. E eu comecei a chorar, meu Deus, o céu vai morrer. E eu sou calma, né? Começo a chorar. E as crianças já falam, tá vendo, a culpa é sua, que não arruma isso, que deixa a água para trás. Coitada, ela caiu. Aí eu tava parada no semáforo, veio um outro carro, bateu atrás do meu carro, eu indo buscar as crianças na escola. Eu fiquei tão irritada nesse dia que eu falei, eu vou embora.
fui embora. Falei assim, nossa, deve estar tudo arrebentado lá atrás do carro. Fui embora. E outras coisas acontecendo. E aí eu falei, nossa, eu preciso parar de falar dessas coisas ruins que estão acontecendo, porque quanto mais você fala, mais coisa ruim acontece. Tô falando agora, mas assim, não vai, é só para ilustrar aqui. E aí, enfim, o carro vai ficar no concerto semana que vem, vou ficar sem o carro 4 dias, as coisas não estragou tanto atrás, só do lado mesmo. A minha mãe começou a fazer a fisioterapia, eu comecei a rezar muito, e outras coisas que chegaram a acontecer também com as crianças. Eu ajoelhei, comecei a rezar, pedir proteção, e tentar ver o que eu estava fazendo, que também poderia estar cocriando aquilo ao Isso meu mesmo, redor, né? Então, tinha alguma coisa que eu não sei exatamente o que era, mas eu tava... Divindade limpa em mim o que contribui para esse problema. É isso. Né? E eu não falei isso, Você mas descobriu? eu não sei o que era. Então, eu só vou te falar uma coisa. O primeiro evento é o primeiro evento de alguma coisa, né? Tá. Que a gente já está vibrando alguma coisa, né? Até acidente a gente cocria. Então, é o primeiro evento. Primeiro, acho que foi a minha mãe cair da escada. Tudo bem, mas o primeiro evento... Ai, tô com esse batom aqui, tá esquisito, Tá lindo. né? Tá lindo, então tá bom. O primeiro evento é o seguinte, a gente já cocriou. Aí, o que acontece? Eu vou fazer um paralelo. A pessoa acorda de manhã, dá uma topada na quina da cama, né? Aí solta aquele palavrão, tudo bem, pode soltar o palavrão. Aí ela entra no banho, ela pega a escova de dente, vai escovar o dente, enfia a escova aqui. Aí já tá pé da vida, sai, pega o carro, vai para o trabalho. Um cara dá uma fechada, ela já perde o horário. Chega no trabalho, o chefe dá maior esculacho, ou tal. Chega em casa, fala para a mulher assim, sabe aquele dia que eu não devia ter saído de casa levantado? Aí eu vou te explicar o que é. Na hora que deu a topada, pode soltar o palavrão que for, mas fala assim, valeu, universo, isto é um recado. Eu vou ficar mais atento. Acabou, cortou tudo. Cortou tudo. Por quê? Porque você perpetua a vibração. Não, e eu tava... Mesmo que você não fale, seja, minha mãe caiu, ai, o cara bateu. Você já está com aquela vibração. E aí vai acontecendo coisa até a hora de você perceber. Até a hora que uma das crianças ficou doente. Não, vai, mas escuta, não tem fim. Não sabe aquela coisa, desgraça pouco é bobagem? A pessoa fala, você não sabe o que está acontecendo. Precisa ter consciência e cortar. E aí teve mais uma coisa que aconteceu, e aí eu lembro meu filho falou assim, mãe, não vai trabalhar hoje. Se for trabalhar, não pega o elevador. Então, tinha medo até do elevador mas cair. para você ver, entendeu? É assim, mundo. Já cortei, filho. Acabou. Eu decidi e escolhi que a vibração é outra e que mudou tudo. Bom, eu, por mim, ficava aqui até amanhã falando com você. Que acabou. Já tá, estamos no fim aí, ó, já estamos no fim. Então, eu ficava até amanhã. Então, o que eu quero que você faça? Eu quero que você dê um recado final aqui para os espectadores, para falar, enfim, o que você quiser. E, obviamente, apesar de todo mundo saber, liga lá a televisão, sabe onde te achar, mas eu quero que você dê, se você quer rede social, o que você quer, e se você ainda dá tempo, eu não sei, com essa vida que você tem, de fazer alguma outra coisa. Dá. É engraçado, né? Que a gente arranja tempo. Então, se você tem o Parlamoca, você tem... Então, eu quero que você fale também as coisas que você faz e dá um recado final. Bia, muito obrigada. Primeiro, eu quero agradecer demais. Nossa, passou muito rápido. Muito rápido. Muito gostoso estar aqui com você. Você é uma luz na minha vida, na vida de todo mundo da família. E só tenho gratidão no meu coração por você. Então, o que você precisar, pode contar sempre comigo. Ela é uma bênção, uma luz. Então, o meu recado para vocês que estão assistindo. Primeiro, eu quero falar sobre a Bia. Do fundo do meu coração, assim, o quanto ela é importante na minha vida, na vida da minha família, como pessoa, como profissional. Então, assim, uma pessoa correta, uma pessoa verdadeira, uma pessoa intensa, positiva e realista, que vai te falar o que você tem que ouvir e vai falar o que você tem que fazer. Então, você está precisando, está sentindo que está precisando para algum quesito da sua vida, ou financeira, ou emocional, ou familiar, então fica a indicação.
Ah, mas como é que funciona? Liga para a Bia. Liga o WhatsApp aí, entra no canal dela, manda uma mensagem no YouTube e fala, olha, eu tô com um problema aqui, marca uma consulta que seja online e fala com ela, porque eu tenho certeza que ela vai destrinchar o novelo para fazer você entender o que você está precisando entender. E às vezes a gente precisa de pessoas que façam a gente ter esse insight, porque a gente sozinho não consegue. Então essa é a primeira coisa que eu queria falar. A segunda coisa que eu queria falar é que eu tô todo dia no Gazeta Esportiva, de segunda a sexta, na verdade, das 18 às 19 horas ao vivo. O Mesa Redonda, uns 2, 3 domingos por mês, das 9 às 11 da noite, lá com Chico Lang, Osmar Garrafa, Miller, Paulo Sérgio. Tem o Parla Moca, que é um podcast que eu comecei a fazer no bairro da Moca, com uma equipe maravilhosa. Eu tenho muito orgulho de estar participando desse projeto, que é um projeto lá do bairro, então é muito gostoso. Parla Moca, youtube.com/parlamoca. Devo começar um outro podcast em breve também, mas ainda não gravei o primeiro episódio, então a gente está só na produção de tudo. E é isso, assim, eu acho que a gente tem que amar o que a gente faz, fazer com amor, com energia. Eu acho muito importante orar, ter um momento de você se conectar, de você acordar, abre a Bíblia, ou leia uma mensagem, leia uma palavra e seja grato, faça a sua oração. Outro dia eu escutei uma oração que é a oração da manhã, que é uma oração muito bonita, ou a Salve Rainha. Faça uma oração, peça proteção para os anjos da guarda, ou no que você acreditar, porque eu acho que tem que começar tudo dentro da gente, e a gente começar aquela energia positiva de manhã, sabe? Não adianta fazer à noite, eu acho que tem que começar o dia, igual você falou, começa de manhã e já entra na sintonia e depois segue o jogo, né? E quando vier alguma coisa ruim, opa, né? Vamos ficar atento aqui. Valeu, universo, ok, recado tá dado, já sei até o que eu tenho que falar. E agradecer sempre aos anjos da guarda que nos protejam. Pedir muito, você ensinou na pandemia como a gente tinha que pensar no planeta, jogar a energia de saúde, a vibração, mudar a vibração, porque a vibração estava muito pesada naquele momento. E a gente tem que trabalhar muito a nossa vibração, a gente tem que se autoconhecer, né? Ver como a gente está se sentindo e, às vezes, tentar mudar aquela vibração. Puxa, se eu tô triste, como é que eu vou mudar essa sensação de tristeza? Fala com a Bia, entendeu? Ela vai te dar o caminho. Tanta coisa você pega no Instagram da Bia, mas conversar com ela, marcar um dia, vai valer, é aquilo, 10 anos de terapia, ó, terapia vibracional. Olha, gente, super obrigado, muito obrigado por tudo. Esse bate-papo foi valioso. Quero dizer o seguinte: estrela já nasce estrela, né? Agora, o brilho, você conseguiu permanecer com ele e intensificar. Então, parabéns pela tua trajetória, parabéns pelo que você se tornou. Você já nasceu, mas você se tornou uma estrela muito mais brilhante, melhor, um exemplo para muita gente, principalmente para mulheres, viu, Michele? Principalmente para ver como a gente, quando quer uma coisa, a gente é capaz de realizar. Claro, com muito esforço, com muita determinação, disciplina, organização, isso, né? E assim, igual aqueles chinesinhos do Circo du Soleil, com aqueles pratinhos, porque realmente com 3 filhos, marido, casa, pandemia, não é brincadeira, mas você está aqui, linda, maravilhosa. E eu acho que o propósito de tudo, como você faz, é a gente buscar ajudar as pessoas e deixar as pessoas felizes. Exatamente. Sempre quem está ao nosso redor, isso, tentar dar o nosso melhor e trazer o melhor. De uma pessoa que você passe e dá um bom dia, de você olhar nos olhos de uma pessoa e dar um bom dia, agradecer. A gente tem que buscar isso, sabe? Buscar o contato com o ser humano. Tá todo mundo, às vezes, muito assim, sabe? Exatamente. Olhando aqui, a gente tem que se reconectar e tá junto, né? Buscar o melhor para esse planeta. Tanto é que eu acabei de convidar uma pessoa para um podcast em outubro, ela falou assim, é online? Eu falei, não, né? Não. O meu podcast é presencial. Você vai lá no estúdio e a gente vai gravar e vai se ver, porque tem que ter emoção. Tem que ter, pelo amor de Deus. Se não perde, às vezes, né? Então, olha, super obrigado. Obrigada, Bia. E aí a gente vai se ver muito mais vezes, amém, tá bom? Se Deus quiser. Foi ótimo. Obrigada, meu amor. Obrigada, pessoal.